Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar então a primeira aula do módulo 3 do nosso curso de Cinemática e Dinâmica de Mecanismos. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver o que nós chamamos de equação de Poisson, que é a equação da velocidade de corpos rígidos, tá bom? Então nós vamos, com base na velocidade de um determinado ponto de um mecanismo, vamos verificar como que nós calculamos as velocidades dos outros pontos também. Tudo bem? Então vamos colocar isso aqui na lousa, o nosso título. De novo, lembrando que estamos trabalhando com corpos rígidos, tudo bem? Já que estamos trabalhando com corpos rígidos, o que define um corpo rígido? O que define um corpo rígido é que a distância entre dois pontos é sempre a mesma, tá bom? O vetor distância entre dois pontos pode mudar, porque se esse corpo se movimentar no espaço, a orientação desse vetor vai ser diferente. Agora, o módulo desse vetor, que vai estar então representando a distância entre esses dois pontos, esse módulo ele é constante, tá bom? Então eu vou desenhar aqui um nosso sisteminha e vou desenhar então um corpo genérico definindo dois pontos, A e B, que vão servir como as referências para o nosso desenvolvimento. Olha só, turma. Desenhei aqui o nosso sistema, né? Um plano aqui no sistema cartesiano. Eu tenho um corpo rígido no espaço e eu defini aqui, então, aqui dois pontos, um ponto A e um ponto B. Tá? Então, conhecendo o ponto A e o ponto B, eu posso definir este vetor RBA. Onde RBA ele é o vetor B menos A. O que nós dissemos agora é que o módulo desse vetor RBA ele é constante, tá bom? Só que se o módulo desse vetor é constante, eu também posso considerar que o módulo ao quadrado desse vetor também é uma constante. Tudo bem? Notemos que aqui nós temos então o módulo desse vetor e aqui módulo ao quadrado. Não mudou nada, tá bom? A diferença é que para calcular esse módulo, eu tenho que fazer o quê? A raiz quadrada, né, das diferenças das posições. Quando eu considero o módulo ao quadrado, eu já não preciso da minha raiz quadrada, então isso facilita um pouco o nosso desenvolvimento matemático. Tudo bem? Isso daqui vai ser igual ao quê? Esse módulo, então, ele era igual... Esse módulo ele era a raiz quadrada do produto escalar entre os vetores B menos A, de novo com B menos A. Esse módulo ao quadrado eu não vou precisar calcular essa raiz quadrada, então eu vou ter que o módulo ao quadrado desse vetor B menos A, que é uma constante, vai ser apenas o produto escalar entre o vetor B menos A e o vetor, de novo, o vetor B menos A. Agora, se este valor é constante, eu posso fazer o quê? Eu posso derivar esse vetor no tempo. Tudo bem? Olha só. Como nós estamos derivando no tempo esse módulo ao quadrado, que é uma constante, eu vou derivar no tempo uma constante e nós sabemos que isso vai dar zero. Agora, quanto que vale essa nossa derivada? Vamos aplicar aqui. Eu tenho, então, a derivada de um produto. Tá? Eu posso fazer, então, o quê? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, depois mantenho o primeiro e derivo o segundo, tá bom? Vamos aplicar então uma regrinha de derivada clássica aqui. Então como é que vai ficar? A gente vai derivar esses vetores aqui. Então a gente vai ter, eu vou derivar primeiro um vetor, mantenho o outro, então nós vamos ter D. Certo? Então nós fizemos o quê? Nós pegamos então a derivada, aplicamos, né, na regra do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Isso no tempo. Como nós estamos falando de um produto que é um produto escalar, né, entre dois vetores, tanto faz a ordem aqui. Então, se eu tenho um vetor A vezes B, outro vetorzinho, isso é a mesma coisa que o B vezes A, do ponto de vista de produto escalar. Tá bom? Então, nós temos aqui a mesma quantidade, que vai ser o vetor B menos A, vezes a derivada de B menos A. Então nós vamos ter duas vezes essa quantidade daqui igual a zero. Tudo bem? Vou apagar a lousa e vou subir esse resultado lá para cima para que a gente possa continuar o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, turma, o que eu disse foi, eu tenho estas duas parcelas, só que a ordem aqui dos produtos não faz diferença. Eu consigo fazer a multiplicação.
essa derivada vezes esse vetor, né? E o vetor vezes a derivada do vetor. Tá bom? Como é um produto escalar, não faz diferença essa ordem. Se fosse um produto vetorial, eu não poderia inverter a ordem, mas para um produto escalar, eu posso. Tá bom? Então, como essas quantidades são a mesma quantidade, eu somo as duas, eu vou ter 2 vezes isso. Mas notem como isso não faz diferença, porque eu tenho 2 vezes esse produto que tem que dar 0. Tá bom? Então, no fundo, esse 2, ele não está fazendo diferença nenhuma para a nossa análise. Tudo bem? Eu vou ter então que o produto escalar entre este vetor b menos a, que é este vetor aqui, vezes esta derivada do produto b menos a, isso aqui tem que dar 0. Agora o que nós precisamos fazer é avaliar essa derivada. Vamos avaliar a derivada do vetor b menos a. Só que como é que nós podemos fazer isso? Vamos abrir então quem é este vetor, olha só. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma análise só desta componente. Tudo bem? Então quem é esse vetor b menos a? Eu posso considerar que esse vetor b menos a, eu posso somar e subtrair a origem do nosso sistema. Tá? A origem do nosso sistema está aqui. Com isso eu escrevi b menos o mais o menos a. Notem que eu subtraí e somei a origem. Então não mudei nada. Tá bom? Só que isso daqui eu consigo escrever como 2 vetores diferentes. Aqui eu posso escrever como o vetor b menos o. E aqui eu consigo escrever como o vetor a menos o. Só que com o sinal invertido. Então eu vou colocar assim, menos o vetor a menos o. Tudo bem? Este daqui é o vetor RBO e esse daqui é o vetor RAO. Tudo bem? Dessa maneira, nós vamos ter que a derivada do vetor b menos a vai ser a derivada da diferença entre o vetor RBO e RAO. Só que notem que a derivada do vetor RBO é o quê? A derivada no tempo do vetor RBO significa como que varia a posição do vetor do ponto B em relação à origem. Né? E aqui, essa derivada desse vetor, no caso, né, que vai dar para a gente o que a gente vai chamar, então, esta derivada, na verdade, aqui toda, né? Esta derivada aqui toda, ela vai ser a velocidade do ponto B. Enquanto que a derivada do RAO, a derivada desse vetor RAO, ela vai dar pra gente a velocidade do ponto A, tá bom? Então depois a derivada aqui do RAO, né, vai dar pra gente a velocidade do ponto A. Vou escrever isso aqui em cima, só um minuto. Olha só, pessoal, o que eu dizia era isso. A derivada do vetor b menos a vai dar, então, a derivada do vetor RBO menos a derivada do vetor RAO. Então, esta derivada do vetor RBO vai ser o que nós chamamos da velocidade do ponto B. E a derivada do vetor RAO, que define a posição do ponto A em relação à origem, a derivada desse ponto no tempo, dessa posição no tempo, vai dar o vetor velocidade do ponto A. Desta forma, nós conseguimos escrever então que a derivada daquela posição, né, do vetor b menos a, vai ser então a diferença de velocidades entre o ponto B e o ponto A. Tá bom? Vamos pegar esse resultado aqui e retornar ele para o resultado anterior que nós havíamos encontrado. Tudo bem? Olha só, pessoal. Nós havíamos encontrado então esta relação, que b menos a vezes, aqui estava ainda a derivada do vetor b menos a, eu já substituí pelo resultado que nós acabamos de encontrar, que é aquela derivada desse vetor, dá então a diferença de velocidades vb menos va, tá bom? E nós chegamos então nesta equação vetorial. Vejamos que esta equação vetorial, ela tem que dar o quê? Eu tenho um produto, né, entre 2 vetores que tem que dar 0. Tá? Isso daqui é um zero escalar, então eu tenho um produto escalar entre esses 2 vetores. Tá bom? Vamos deixar claro aqui o seguinte.
Como é que a gente vai fazer essa conta dar zero? Para que essa conta dê zero, nós temos que ou um dos vetores vale zero, ou ainda uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco. Vamos começar primeiro analisando o seguinte. Nós vamos assumir que B é diferente de A, tá bom? Claro, eu não estou considerando que o ponto B e o ponto A são o mesmo ponto, tá? Senão, é claro, eu não vou ter diferença de velocidades entre eles, tá? Até porque, então, se B e A forem o mesmo ponto, não só este vetor será nulo, que B menos A vai ser o mesmo ponto, como o próprio VB menos VA também vai ser zero, porque eu vou ter o mesmo ponto, tá? Então nós não estamos considerando esta situação, tá? Então, essa condição vai ser zero quando? Então esta equação será satisfeita quando? Então essa relação vai ser satisfeita quando, de novo, o VB e o VA forem iguais. Então a primeira maneira de nós resolvermos aquela equação lá de cima é fazendo com que este vetor seja nulo. Ou seja, VB menos VA tem que ser igual a zero, então como consequência o VB tem que ser igual a VA. Notemos que neste nosso desenvolvimento aqui, nós não estamos considerando ainda quem são essas posições. Nós não colocamos nenhuma hipótese para quem é o ponto A ou quem é o ponto B, tá bom? Então, está em aberto nesse sentido. O que significa que esse VA e esse VB são quaisquer pontos do nosso corpo. O que significa também, então, que todos os pontos desse corpo têm a mesma velocidade, tá? Porque eu não defini que ponto que eu estou falando, e eu verifiquei que sempre para, eles vão ter a mesma velocidade. Então, se esse corpo é um corpo rígido, e eu satisfaço essa possibilidade, que o VA e o VB, ainda sem definir quem é VA e quem é VB, quem é A e quem é B, perdão, se eu não definir ainda quem são esses pontos, e dessa mesma maneira eu chego nessa possibilidade, então nós temos o que a gente chama de um movimento de translação. O movimento de translação é aquele no qual um corpo rígido, todos os pontos de um determinado corpo rígido, possuem exatamente o mesmo vetor velocidade, que é a nossa primeira possibilidade aqui, tá bom? Então vamos escrever isso daqui aqui. Aqui nós pensamos e também dizemos que, para deixar mais forte ainda, que é um movimento de translação pura. Então ele só translada, tá bom? É um movimento de translação pura, tá? Depois a gente vai poder dizer que um corpo, além de transladar, ele também roda, tá? E como existem movimentos complexos que vão envolver tanto a translação quanto a rotação, vamos definir então que um corpo que tem uma translação pura é então um corpo que apenas translada. Então todos os pontos desse corpo têm a mesmíssima velocidade, tá bom? Essa é a primeira maneira de satisfazermos esta equação, tá? Vamos fazer a outra? A outra vai ser o quê? Então eu já defini que este vetor não é zero e que este vetor também não é zero, né? Aliás, o caso A assume que esse era zero. Vamos fazer uma segunda consideração agora, na qual nem este é zero, tá? Nem este são zero. O que vai acontecer? Para que esse produto escalar dê zero, significa então que estes dois vetores eles são perpendiculares entre si. Vou colocar aqui na frente da lousa. Porque o que significa, né, como é que a gente pode pensar geometricamente o produto escalar entre dois vetores? Quando eu tenho o produto escalar entre dois vetores, é como se eu estivesse calculando a projeção de um determinado vetor no outro, tá bom? Então nesse caso, dependeria do cosseno entre eles, tá? Para que isso dê zero, então eu vou ter que falar que eu vou ter 90 graus, tá? Então eu vou ter que esses dois vetores são perpendiculares. Então não existe projeção de um vetor no outro, tá bom? Então a minha segunda possibilidade para que esta equação seja satisfeita é que este vetor e este vetor sejam perpendiculares, tá bom? Vamos escrever isso daqui aqui. Então nós havíamos escrito que a primeira possibilidade era o vetor de diferença ser nulo, a segunda possibilidade para satisfazer esta equação é que esses dois vetores sejam eles perpendiculares, tá bom? Agora, o meu problema é o seguinte, como eu vou garantir que este vetor é perpendicular àquele? Tá? Como é que eu vou garantir que essa condição aconteça? Para garantir que VB menos VA, este vetor de diferença de velocidades, seja perpendicular a este vetor de deslocamento do ponto B para o ponto A, eu vou criar então esse vetor VB menos VA em função justamente desse B menos A, tá bom? E para isso eu vou usar uma propriedade do produto vetorial, que é, quando eu faço o produto vetorial
de um vetor por outro, a resposta desse produto vetorial é sempre perpendicular a estes dois vetores, tá bom? Então é justamente essa característica que eu vou fazer. Eu vou montar o meu produto VB menos VA, vai ter que ser igual a um vetor, produto vetorial, B menos A. Então, quando eu escrevo desta maneira, eu estou falando que este vetor ele vai ter que ser perpendicular, porque a saída dessa equação, VB menos VA, vai ter que ser ao mesmo tempo perpendicular a um vetor ômega novo que eu acabei de definir, e justamente ao vetor B menos A que nós temos, que é a posição. Se a gente assume essa resposta, isso daqui satisfaz essa característica que satisfaz, então, o que nós já havíamos encontrado. Tá bom? Nós vamos passar, então, a trabalhar com esta equação aqui de baixo. E olha só, este vetor ômega, ele tem um nome muito característico. Ele é nosso vetor de velocidade angular. Tudo bem? Olha só que interessante. Aqui eu tenho esse vetor diferença, VB menos VA. É igual, então, o vetor velocidade angular, o ômega, produto vetorial, B menos A. Eu vou apagar a lousa e vou deixar só esse resultado para a gente continuar discutindo um pouco mais sobre ele, tá bom? Bem, nós havemos encontrado aquele resultado. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse parênteses, nós estamos carregando ainda essa diferença como se fosse um vetor diferença de velocidades. Mas eu posso pensar em cada velocidade individual. Então eu vou pegar esse menos VA que está do lado de cá e vou passar para o lado direito. Tá? E chegamos então neste resultado, que é a famosa equação de Poisson, que é a equação da velocidade de corpos rígidos. Tá bom? Então isso aqui a gente fez uma equação para determinar a velocidade de corpos rígidos. Aqui, nós temos o seguinte, para determinar a velocidade de qualquer ponto B de um determinado corpo, para qualquer ponto B, nós precisamos conhecer uma velocidade desse corpo, a velocidade de um ponto qualquer, um ponto A, e também temos que conhecer a velocidade, o vetor velocidade angular deste corpo. Tá bom? Se nós conhecermos esse vetor de velocidade angular e conhecemos a velocidade de um determinado ponto, então nós conseguimos, variando este vetor de deslocamento B menos A, encontrarmos a velocidade de qualquer ponto B que estamos querendo analisar. Tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios para treinar esses conceitos, tá? E vamos depois continuar fazendo análise. Vejamos, aqui tem que ficar claro, esse desenvolvimento todo foi feito para um corpo rígido. Tá? Quando nós estamos tratando com um mecanismo, nós temos um conjunto de mecanismos. Aliás, um conjunto de elos, um conjunto de corpos rígidos. Tá? Essa equação ela vale corpo a corpo. Dentro de um elo, eu posso usar essa análise. Então, para cada elo, eu vou ter velocidades de pontos específicos e para cada elo, para cada parte do meu mecanismo, eu vou ter associado a ele um vetor de velocidade angular. Tá bom? Mas a gente vai continuar vendo essas aplicações nas próximas aulas. Vejo vocês lá.